A vida oculta e mística de Jesus. Aleter. Introdução. Gênese das religiões. Admitamos por um momento que nosso benévolo leitor, seja ele de que culto ou crença for, tivesse de fazer como missionário uma grande excursão pelos sertões do Mato Grosso. Chegado a um ponto das ínvias selvas, depara-se com uma tribo de selvagens ocupada em render preito e homenagem a uma entidade abstrata, que ela reconhece como superior e como criadora de tudo quanto a cerca. Essa entidade, ou anteriormente esse deus, é representada por um boneco de barro exoticamente fabricado ou por um tronco de árvore que, cercado por enormes fogueiras, como as piras dos antigos templos, em volta das quais os silvícolas executam uma frenética dança ao som de flautas de bambu, acompanhada de estridentes berros à guisa de hinos maviosos. Que fará nosso missionário? Certamente procurará com tempo e jeito convencê-los de que laboram em erro e de que o verdadeiro Deus é aquele que ele mesmo adora, seja Jeová, Alá, Buda ou Cristo do Calvário. É possível que, convencidos de que o estúpido boneco nada represente, eles passem a adotar o símbolo do nosso incansável missionário. Admitamos, porém, que outros missionários, de credos diferentes, venham também a passar por ali, sucessivamente, com intervalos assaz suficientes para dar tempo a que nova crença se enraize em seus pobres cérebros. Que sucederá? Sucederá que, ao cabo de alguns anos, digamos mesmo de alguns séculos, essa tribo terá mudado várias vezes o modo de compreender esse Deus. Mas não se segue daí que toda a tribo, sem exceção, de uma só alma, tenha permanecido fiel a cada crença que foi sucedida, e isso com unânime aprovação. É indubitável, dada a diversidade de mentalidades, que tenham surgido certas divergências no modo de encarar esse Deus e seus atributos, ou mesmo na maneira de cultuá-lo nas sucessivas crenças, resultando dali então as exegeses e os cismas que acabaram por dividir esses cultos em outros tantos cultos, ou seitas contrários e inimigos, a ponto de se odiarem por morte. Exatamente o resultado verificado hoje na face desse pobre giroscópio. Os primitivos povoadores da Terra sentiram que tudo quanto viam devia ser o produto de uma força superior e inteligente, e começaram então, na opinião de alguns historiadores, a simbolizar essa força, já com um disco representando o Sol como fonte da vida material. Nota de rodapé: de onde a dinastia solar de Atlântida no México, no Peru, etc., que se passou para a Etiópia, surgindo mais tarde na Céltica e nas Índias a dinastia lunar. Retornando ao texto. Já com um tronco de árvore, de onde foram surgindo os esteios da cabana, que se transformaram em colunas do templo, etc. Pela observação e pelo estudo da natureza, movidos pelas necessidades vitais, as indústrias foram sendo criadas, as artes nasceram, a ciência se manifestou, até se condensar em academia. Revelação. Foi então que a religião fora revelada aos mais puros, nascendo dali o templo, pois a religião é o suspiro do homem, cuja resposta vem do céu e não da terra. Que tivesse havido esta revelação, está isso sobejamente confirmado por todas as religiões do mundo. Dupuy não crê na revelação, pois, segundo ele, só a razão humana é que tudo definiu. Mas ele não reflete que essa razão, que não é criação do homem, mas sim da razão suprema, que lhe deu em igualdade de grau para raciocinar e tirar conclusões justas e força de comparações, estudos e experiências, é que constitui de fato a revelação divina, seja por inspiração ou suposto acaso. No Manavadharma foi a Krishna, nos Vedas a Buda, no Zen da Vesta a Zoroastro,
nos livros herméticos a Hermes, nos Qins da China a Fu Ri, a Lao Tse, a Confúcio, no Pentateuco a Moisés, no Alcorão a Maomé, no livro de Jó ao Pontífice Jó, nos Evangelhos a Jesus. Todos eles afirmam terem recebido a verdade de Deus mesmo como a expressão nos seus divinos decretos. Confúcio, príncipe regente, repudiou tudo para dedicar-se ao sacerdócio, quando aos 50 anos recebia essa revelação. Daí a razão de ser a religião a síntese da ciência e não o contrário, o que seria absurdo. Charles Norman, sábio astrônomo do Observatório de Paris, sintetiza admiravelmente essa revelação em poucas palavras. Abre aspas. Na verdade, parece que nada manifesta a presença mística do divino, tanto quanto esta eterna e inflexível harmonia que liga aos fenômenos expressos por leis científicas. A ciência que nos mostra o vasto universo, concreto, coerente, harmônico, misteriosamente unido, organizado como uma vasta e muda sinfonia, dominada pela lei e não por vontades particulares. A ciência, em suma, não será uma revelação? Fecha aspas. É certo, e isso não pode sofrer a mais leve refutação, que a crença monoteísta, isto é, a de um só Deus Criador e Todo-Poderoso, existiu desde uma antiguidade pré-histórica e descrita nos livros anteriormente citados, sendo de notar que os Shastras são anteriores de 1500 anos aos Vedas, que por sua vez têm mais de 6.000 anos. Nos Vedas lê-se o seguinte, abre aspas, Deus é aquele que sempre foi. Ele criou tudo quanto existe. Uma esfera perfeita, sem começo nem fim, é sua fraca imagem. Deus anima e governa toda a criação pela providência geral dos seus princípios invariáveis e eternos. Não sonde a natureza da existência daquele que sempre foi. Esta pesquisa é vã e criminosa. Basta que dia a dia, noite a noite, suas obras manifestem sua sabedoria, seu poder e sua misericórdia. Trata de tirar proveito disso. Fecha aspas. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, orava do seguinte modo, abre aspas, Criador por ti, Senhor, eu te abençoo. Tu me deste o poder de reinar sobre os povos segundo tua bondade. Constitui, pois, teu reinado. Impõe a todos os homens a adoração do teu nome. Senhor dos povos, ouve minhas preces. Que todas as raças terrestres venham às portas de Deus. Fecha aspas. Babilu é igual a Babilônia. Nos antigos livros da China, nos Qins, encontra-se o seguinte, transcrito pelo imperador Kanki e compilado por Du Halde, página 41 da edição de Amsterdã. Abre aspas. Ele não teve começo e nem terá fim. Ele produziu todas as coisas desde o começo. Ele é quem governa como verdadeiro Senhor. Ele é infinitamente bom e infinitamente justo. Ele ilumina, sustenta e regula tudo com suprema autoridade e soberana justiça. Fecha aspas. Abre aspas. Se olharmos os olhos negros dos chineses, diz Max Miller, acharemos que ali também há uma alma que corresponde a de outras almas. E o Deus que ele tem em mente é o mesmo que nos empolga o espírito, apesar do embaraço da sua linguagem religiosa. Fecha aspas. Os druidas, nota de rodapé, que significa sábios, eram sacerdotes dos celtas, povos que existiram muito antes de ser conhecida a Índia, por serem, ao que se supõe, remanescentes da Atlântida. Retornando ao texto. Os druidas diziam que Deus é por demais incomensurável para ser representado por imagens fabricadas por mãos de homens, e que seu culto não pode ser prestado entre as muralhas de um templo, mas sim no santuário da natureza, sob a ramagem das árvores ou nas margens do vasto oceano. Para os druidas, o símbolo da vida e da luz era representado pelo termo Essus,
Nota de rodapé. Leon Denis. Retornando ao texto. Há neste termo uma curiosa aparência de analogia com o nome que pretendemos estudar neste ensaio. O deus dos druidas era Beel, de onde o Baal da Caldeia, ao qual juntaram Teutales, similar de Tote Hermes do Egito. Foi São Judicael quem no século VII aboliu o druidismo que ainda existia confinado nas florestas da Brocelianda. No Tibete, segundo o padre Huck, os lamas dizem que, abre aspas, Buda é o ser necessário, independente, princípio e fim de tudo. É o verbo, a palavra, a terra, os astros, os homens e tudo quanto existe são uma manifestação parcial e temporária de Buda. Tudo foi criado por Buda, no sentido de tudo vir dele como a luz vem do sol. Todos os seres emanados de Buda tiveram um começo e terão um fim. Mas assim como eles saíram necessariamente da essência universal, eles terão de ser reintegrados. É como os rios e as cachoeiras produzidos pelas águas do mar, que após um percurso mais ou menos longo, vão novamente perder-se na sua imensidade. Assim, Buda é eterno, suas manifestações também são eternas. Fecha aspas. Lê-se no Livro dos Mortos do Antigo Egito. Nota de rodapé. Lançado no Brasil pela Madras Editora. Abre aspas. Eu sou aquele que existia no nada. Eu sou o que cria. Eu sou aquele que se criara por si próprio. Eu sou o ontem e conheço o amanhã, sempre e nunca. Fecha aspas. O Templo de Sás, antiga cidade do Baixo Egito, trazia gravado em seu frontispício: Eu sou tudo que foi, que é e que será. E nenhum mortal jamais levantou o véu que me encobre. Era o Deus desconhecido. No México, em 1431, o rei Netzahualcóyotl, que quando criança havia escapado milagrosamente da degolação dos filhos machos, como sucedeu a Moisés, a Jesus e a outros reformadores, conforme veremos mais adiante, mandou construir templos, sendo o mais belo dedicado ao Deus desconhecido. Dizia ele que os ídolos de pedra e de madeira, se não podem ouvir nem sentir, ainda menos poderiam criar o céu, a terra e os homens, os quais devem ser a obra de um Deus desconhecido, todo-poderoso, em quem confiava para sua salvação e seu auxílio. Esse Deus desconhecido do México deve ser o mesmo Deus desconhecido que Paulo encontrou em Atenas, conforme se vê em Atos 16, 23. O ser supremo dos astecas era denominado Quetzal. Era impessoal e impersonificável. Dele dependia a existência humana. Era a divindade de absoluta perfeição e pureza em quem se encontra a defesa segura. Nos livros de Hermes, escritos há mais de 6.000 anos, encontra-se o seguinte diálogo tido como de Thoth, que bem define o espírito moral e intelectual daquelas eras. Abre aspas. É difícil ao pensamento conceber Deus e à língua de exprimi-lo. Não se pode descrever uma coisa imaterial por meios materiais. O que é eterno não se alia senão dificilmente ao que está sujeito ao tempo. Um passa, outro existe sempre. Um é uma percepção do espírito e o outro uma realidade. O que pode ser concebido pelos olhos e pelos sentidos como os corpos visíveis pode ser traduzido pela linguagem. O que é incorpóreo, invisível, imaterial, sem forma, não pode ser conhecido pelos nossos sentidos. Compreendo, pois, Thoth, que Deus é inefável. Fecha aspas. Nos mesmos livros lê-se também o seguinte, abre aspas, desconhecendo nossas ciências e nossa civilização, as gerações futuras dirão que adoramos astros, planetas e animais, quando de fato adoramos um só Deus Criador e Onipotente. Fecha aspas. Na antiga Pérsia, Zoroastro chamava de Mitra, o Deus Criador, sendo Osmute o pai.
No Egito era Osíris, na Fenícia era Adonis, na Arábia era Baco, na Frígia era Atis. Moisés denominou-o de Jeová, por assim lhe ter declarado o próprio Deus. Maomé adora-o sob o nome de Alá. Orfeu, o criador da mitologia grega, considerado por isso pelos católicos como o chefe do paganismo, assim se exprime, segundo Justino o Mártir, em sua obra Órfica. Abre aspas. Tendo olhado o Logos divino, assenta-te perto dele, dirigindo o esquife inteligente do teu coração e galga bem o caminho e considera somente o Rei do mundo. Ele é único, nascido de si mesmo, e tudo vem de um só ser. Fecha aspas. E, como veremos mais adiante, Orfeu conhecia a Trindade divina. Na obra de Apuleio, Metamorfoses 11:4, escrita no século II da nossa era, Ísis, a deusa egípcia, declara que ela é a própria natureza divinizada. Diz ela, abre aspas, eu sou a natureza, mãe das coisas, senhora de todos os elementos, origem e princípio dos séculos, suprema divindade, rainha dos manes, primeira entre os habitantes do céu, tipo uniforme dos deuses e das deusas. Sou eu cuja vontade governa os cimos luminosos do céu, as brisas salubres do oceano, o silêncio lúgubre dos infernos, potência única. Sou pelo universo inteiro adorada sob várias formas, em diversas cerimônias, com 1000 nomes diferentes. Os frígios primeiros habitantes da terra me chamam de deusa, mãe de Pessinonte. Os atenienses autóctones me nomeiam Minerva, a Crectopana. Entre os habitantes da ilha de Chipre sou Vênus de Pafos. Entre os cretenses, armador de Aco, sou Diana de China. Entre os sicilianos que falam 3 línguas, sou Proserpina, a Utigiana. Entre os habitantes de Eleusis, a antiga Ceres, uns me chamam de Juno, outros Belone. Aqui Hécate, acolá a deusa de Ramonte. Mas aqueles que foram os primeiros iluminados pelos raios do sol nascente, os povos etiópios, arianos e egípcios, poderosos pelo antigo saber, estes sós me rendem um verdadeiro culto e me chamam pelo meu verdadeiro nome, a rainha Ísis. Notas de rodapé. O silêncio lúgubre dos infernos. Subentende-se o interior da terra. Nota 11. A rainha Ísis. As palavras que destacamos se relacionam, como veremos, com o ciclo de Rama. Retornando ao texto. Todos os milhares de tribos da África, tanto as do litoral como as das regiões centrais, algumas de difícil contato entre si e ainda menos com o europeu, adoram um Deus Supremo Criador, onisciente, misericordioso e sumamente bom. Por isso nunca faz mal à sua criatura. Razão pela qual não lhe prestam nenhum culto, nem lhe dirigem preces, nem procedem a sacrifícios de animais em holocausto. Todos os fenômenos da natureza, como chuvas, raios, tremores de terra, vulcões, doenças e mortes, são obras de maus espíritos dos seus antepassados que perseguem os vivos. A esses é que eles rendem culto, como fazem os chineses com o culto aos antepassados. A esses maus espíritos é que eles dirigem suas orações e sacrifícios, a fim de aplacá-los ou praticando rituais excessivamente barulhentos para afugentá-los. Essa crença é encontrada igualmente entre nossos silvícolas, se bem que a raça seja diferente. Tudo isso concorre para corroborar as teses da revelação e da universalidade da religião, bem como a de um ou mais cataclismas que teria dividido as raças, espalhando-as por vários continentes, de onde surgiram cismas e por milhares de cultos. Abre aspas. Para definir Deus, seria preciso empregar uma língua cujas palavras não pudessem ser aplicáveis às criaturas terrenas. Fecha aspas. Nota de rodapé. J. Simon. Tal crença em um só Deus onipotente, em suma,
com todos os predicados do catolicismo, existe desde uma inconcebível antiguidade, e chegou a alcançar em sua pureza a era de 3.200 anos antes de Jesus Cristo, ou seja, hoje há mais de 5.200 anos. Os europeus, entretanto, apenas saídos do lodaçal da barbárie, julgaram-se com o direito de se erigirem como censores da antiguidade, considerando os homens que ilustraram aqueles tempos como doidos, impostores, ignorantes, ateus, fanáticos e hereges. No entanto, à geração moderna ocidental se podem aplicar esses epítetos, anarquizada como ficou pelas divisões e subdivisões do cristianismo, do qual surgiu o mais intolerante culto que a terra jamais viu, o catolicismo. Os povos da antiguidade, como ainda hoje os da Índia, do Egito, da China, eram e são profundamente religiosos, e seus atos foram e são pautados por uma incomparável moral. Não é, pois, possível taxar-se esses homens ou esses povos de bárbaros, pagãos, ateus ou idólatras, sem confessar má-fé ou falta de erudição, e, portanto, incompetência para a crítica científica e histórica. E se fanático possa haver, é de certo aquele que o fizer. Diz Max Miller, abre aspas, há pessoas que por pura ignorância das antigas religiões da humanidade adotaram uma doutrina menos cristã, certamente que todas as que se encontram nas religiões antigas. Essa doutrina consiste em considerar todos os povos da terra, antes do advento do cristianismo, como ateus e condenados pelo Pai Celeste, que eles não conheceram e, portanto, sem esperança de salvação. Fecha aspas. A única base teológica propriamente dita da teologia cristã reside nos primeiros versículos de João, que são copiados da teologia pagã. As ideias dos cristãos são as de Platão, o qual por seu turno as bebeu nas filosofias antigas do Egito, de Orfeu, Pitágoras, etc. Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica, reconhece que se encontram em todos os povos do mundo as mesmas ideias que tinham os cristãos sobre Deus, sejam eles platônicos, pitagóricos, atlantas, líbios, egípcios, indianos, persas, caldaicos, citas, gauleses, espanhóis, etc. Todos possuíam os mesmos princípios teológicos e dividiam igualmente a divindade em 3 partes. Ele reconhecia que os princípios de Platão e os de Moisés são idênticos, por terem ambos estudado no Egito, nas obras de Hermes Trismegisto. Todas as filosofias maliciosamente chamadas pagãs pelo catolicismo nada mais eram do que ficções, relacionando-se com a ordem do mundo, como afirmam Santo Atanásio, Santo Agostinho, o arqueólogo romano Varron, tão minucioso em suas descrições, e muitos outros. Os próprios materialistas modernos, para citar só 2, Bradley e Ledantec, que se combatem sobre os limites da biologia, curvam-se involuntariamente em reconhecer um Criador Supremo de todas as coisas. O padre Vigot assim se exprime, abre aspas, os primeiros homens foram monoteístas e seus descendentes, em vez de progredirem na religião, decaíram, ao contrário, pouco a pouco, até o advento do cristianismo. Fecha aspas. Já os salmos diziam, abre aspas, que não haja Deus, só louco ou homem de espírito de pequena estatura é que o pode dizer. Fecha aspas. Descartes exclamava, abre aspas, sinto-me imperfeito, logo tenho a ideia da perfeição, e essa ideia não me pode vir senão de um ser perfeito. Logo, ser perfeito, ou Deus, existe. Fecha aspas. Início dos cismas. Dali para cá é que começaram a desenvolver os cismas, iniciados por Ishu na Índia há 5.600 anos. Divisões essas que deram lugar à existência de incalculável número de seitas que infestam o mundo, cada qual com um culto mais exótico do que o outro. Seitas que infelizmente ainda perduram no Oriente, na África, na Oceania e nas 3 Américas, se bem que todas reconheçam e adorem a seu modo
e com um nome diferente um Deus onipresente e misericordioso, o que prova haver nelas um resto da primitiva revelação. 3.200 anos depois desse cisma, isto é, mais de 2.000 anos hoje, nascia em Belém uma criança, cujas escrituras pareciam referir-se a ela, como veremos mais adiante. Personalidade de Jesus. O menino cresceu, sofreu e morreu crucificado, após ter procurado restituir à humanidade anarquizada naquela época a revelação dada aos patriarcas, que, como veremos neste pequeno ensaio, era a religião que ele próprio ensinou, visto que ele não cessava de repetir que sua doutrina não era dele, mas daquele que o enviara. Ele acrescentava que não vinha trazer a paz à terra, mas sim a espada. Nota de rodapé. Mateus 10:34. Esta tradução deve estar errada, pois colide com todo o ensino de Jesus, que é exatamente o contrário. Ele vinha pregar o reinado da paz, a não ser que profetizasse as cisões, as exegeses, jesuitismo, romanismo, etc. A Pedro ele disse: embainha tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Retornando ao texto. Ele acrescentava que não vinha trazer a paz à terra, mas sim a espada, e que sua casa seria dividida e subdividida em vários cultos e seitas. Por isso é que do culto que posteriormente criaram a Jesus, inúmeros cultos têm surgido em completo antagonismo, confirmando o que anteriormente dissemos. Mas dentre eles nenhum, como o católico, procura impor a fé às consciências de um modo tão singularmente contrário à própria religião por meio das armas, da fogueira ou da escravização da alma pelo terror de penas eternas, que aberram na inefável misericórdia de Deus, resultando daí as repulsas, as represálias e as chamadas guerras de religião, que tanto enlutaram e continuam enlutando a humanidade, como se verifica presentemente no México e na Irlanda. Abre aspas. Todas as religiões colocaram Deus no infinito, acima da compreensão e da discussão. O cristianismo fez baixar Deus à terra. O catolicismo encarna esse Deus no Papa. Fecha aspas. J. Simon. No entanto, nosso fim não é discutir a política internacional em um tão despretensioso rascunho. Acudiu-nos à mente estudar a origem do nome de Jesus e qual era a sua religião, pela leitura de La Vie cachée de Jesus, do erudito professor da Sorbonne, Charles Guilbert, que trata no capítulo 1, parágrafo 1 do Nome de Jesus, seu sentido, sua escolha por Deus e sobre a possibilidade de ser ele histórico. Diz ele: não seria que uma sólida tradição tivesse imposto o nome de Jesus? O destaque é nosso. Abre aspas. Não me iludo com a fraqueza do argumento, pois esta redação poderia repousar sobre uma lenda ou uma interpretação arbitrária anterior ao redator de Mateus. Não pretendo tampouco que uma interrogação seja uma prova ou que a possibilidade de uma coincidência estabeleça essa certeza. É por isso que não estarei longe de considerar como uma possibilidade que esse nome de Jesus tivesse sido verdadeiramente um título de Cristo, correspondente à sua função divina, que lhe teria sido atribuído por seus primeiros adeptos e que teria apagado seu nome de homem, como sua divindade fez da sua humanidade. Fecha aspas. Por aí se vê a aridez do assunto e a incerteza em que cultivam os mais eruditos escritores. Nessa interrogação, sente-se que esse autor era tocado pela inspiração divina, mas deixando-se levar pelas suas aspirações terrestres, ele mesmo cerra a porta pela qual poderia penetrar no caminho das pesquisas científicas. É verdade que na ocasião em que sua obra veio à luz, 1914, o arqueômetro do Marquês Saint-Yves d'Alveidre acabava de aparecer, mas em muito diminuto número de exemplares, 200 e tanto, e é natural que não lhe tivesse chegado ao conhecimento o extraordinário valor científico desta obra. E mesmo que assim tivesse sido, era muito escasso o tempo para estudá-la a fundo.
É possível que hoje esse autor já tenha outras noções a respeito da vida oculta de Jesus. E saiba como o leitor vai saber que a origem deste nome foi, de fato, imposta por uma sólida tradição. Não pretendemos arrancar a crença de ninguém. Respeitamos o livre-arbítrio e a responsabilidade espiritual de cada um. Mas pretendemos provar que o catolicismo não é religião e ainda menos a de Jesus. Porém, que é um culto político romano e que a religião que o Cristo pregou é bem diferente do cristianismo pauliniano e do moderno. Provaremos também o desacordo que há entre a profecia do nome Emmanuel, que deveria dar ao Messias, e o nome de Jesus que lhe deram. Não faremos como o filósofo de Júlio Ré, que fechava os olhos, soprava sobre as estrelas e dizia ao seu contendor: Vede, estão apagados, não brilham mais. Crede no que vos digo. Faremos como diziam os poetas védicos: nossos pensamentos são obscuros. Oremos, isto é, pesquisemos. Por isso pedimos somente que guardem este pequeno folheto para uma ocasião mais oportuna, se após uma primeira leitura acharem um assunto um tanto árido e complexo. Não o deite fora, porque é possível que um dia, tocado por alguma centelha divina, ele vos permita penetrar mais profundamente no santuário da verdade, e então agradecerão, não a nós que nada valemos, mas ao Onipotente que vos achou digno disso, isto é, da graça, tão apregoada pela própria Igreja Romana, pois não é a todos que ele costuma dispensá-la, segundo afirma esta Igreja.